Eu cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui no nosso 25º dia do propósito, buscando a sabedoria de Deus, amém. Quantas coisas maravilhosas nós temos aprendido através do livro de Provérbios, através daquilo que o Senhor está falando ao nosso coração. Diz a palavra do Senhor: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E sabe como que o Espírito diz à igreja? Através da palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra do Senhor, ela edifica a nossa fé. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor é alimento para o nosso espírito. E a sabedoria, ela vem através da busca, nós precisamos buscar. Então vamos aqui mais um dia nesse propósito, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai todo-poderoso, Pai querido, Pai amado, nós estamos caminhando juntos aqui há 25 dias nesse propósito de buscar a sabedoria que vem do Senhor, Pai. Senhor, eu sei que o Senhor tem algo especial para nos entregar. Pai, a sabedoria, ela é mais valiosa do que o ouro, do que a prata, Pai. Ela é comparada ao mel, ela é saborosa, Pai. E nós estamos aqui para apreciar dessa sabedoria, desse conhecimento, desse entendimento, dessa inteligência, Pai, que o Senhor está passando para cada um de nós todos os dias. Senhor, torna sensível nosso espírito à voz do Senhor. Visita, Senhor, nosso coração, a nossa mente, Pai. Que nós possamos guardar, Pai, a sua palavra dentro de nós, na tábua do nosso coração, que possamos escrever e não esquecer dessa palavra e nela meditar, Senhor, de dia, de noite, assim como o Senhor nos ordena. Pai, nós estamos aqui porque nós amamos a sua presença e a sua palavra. Nós desejamos que o Senhor venha falar conosco. Esse momento é o momento que nós estamos consagrando a nossa vida ao Senhor. É o momento que nós largamos todos os nossos afazeres e dizemos: Senhor, senta aqui conosco. Pai, vem falar conosco, vem nos aconselhar, Pai, porque nós sabemos que essa Bíblia fechada é um livro qualquer, mas aberta ela é boca de Deus falando conosco. A palavra do Senhor diz, aleluia, que no princípio a palavra era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O Senhor é a palavra. Se a palavra está aqui diante de nós, o Senhor está aqui diante de nós. Então fala conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Provérbios, capítulo de número 25, diz assim: símiles e lições morais. São também estes provérbios de Salomão, os quais transcrevem os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Como a altura dos céus e as profundezas da terra, assim o coração dos reis é insondável. Tira da prata a escória e sairá vaso para ourives. Tira o perverso da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes, porque melhor é que te digam: sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe. A respeito do que os teus olhos viram, não te apresses a litigar, pois ao fim que farás quando o teu próximo te puser em apuros. Pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo, e não cubras o segredo de outrem, para que não te vitupere aquele que te ouvir e não se te apegue à tua infâmia. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor, para o ouvido atento. Como o frescor de neve no tempo da ceifa, assim é o mensageiro fiel para os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Como nuvens e eventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de dádivas que não fez.
A longanimidade persuade o príncipe, e a língua branda esmaga os ossos. Achaste mel? Come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venhas vomitá-lo. Não seja frequente na casa do teu próximo, para que ele não se enfade de ti e te aborreça. Maçã, espada e flecha aguda é o homem que se levanta falso testemunho. É o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança do desleal no tempo da angústia. Como quem se despe num dia frio e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções junto ao coração aflito. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. E o Senhor te retribuirá o vento norte, traz chuva, e a língua fingida, o rosto irado. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa, na mesma casa. Como a água fria para o sedento, tais são boas novas vindas de um país remoto. Como fonte que foi turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. Comer muito mel não é bom. Assim, procurar a própria honra não é honra. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É forte essa palavra, né? É forte. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o verso de número 2 desse capítulo fala assim: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Nós estamos vivendo num tempo em que tudo tem que ser mostrado, tudo. Se a gente quer se destacar no trabalho, temos que mostrar o trabalho, temos que divulgar o trabalho, temos que postar muitas coisas. E tanto no trabalho, nós viramos eu não sei dizer a palavra, mas parece que tem muitos holofortes virado para nós e nós temos que estar bem em todas as áreas. A sociedade, ela está nos olhando bem no trabalho, bem na vida pessoal, bem na família. Nós temos que estar ali como exemplo. Então, quando nós estamos nas redes sociais, nós postamos o trabalho, passamos um pouco da nossa vida pessoal, postamos né? E nisso é normal pelo momento que nós estamos vivendo hoje. Porque hoje, se nós vamos procurar um profissional para nos atender, nós queremos saber um pouco da vida dele. Queremos saber quem é essa pessoa que vai nos atender. Mas a Bíblia diz que a glória de Deus é encobrir algumas coisas, né? Então, tem coisas, irmãos, que não vai ser necessário nós ficar divulgando, né? Existem coisas que nós vamos ter que esconder. Tem coisas que nós vamos contar somente para Deus, né? E para aquelas pessoas que nós amamos, porque há muita inveja, há muita coisa, há muitas pessoas que estão ali no nosso meio que não torce para nós. Então nós temos que ter discernimento. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No verso 6 fala assim: não te glories na presença do rei, nem te ponha no meio dos grandes, porque é melhor que te diga sobe para aqui do que seres humilhado diante do príncipe. Então, às vezes nós queremos estar muito junto com os grandes e tudo, e às vezes estamos ali sem ser convidado, né? Sem ser chamado, e às vezes passamos vergonha. Mas aqui a palavra está dizendo que é melhor você não estar, né, lá no lugar de honra e ser chamado, vem para cá, sobe para aqui, né? Irmãos, eu confesso que nessa parte aqui, desde pequena, eu sinto que eu peco um pouco, porque
Quando eu era criança, eu queria sentar nas primeiras cadeiras. Hoje, quando eu vou para a igreja, eu quero sentar nas primeiras cadeiras. Nas primeiras, não precisa ser lá na primeira, mas eu quero sentar nas primeiras. E eu vou confessar aos irmãos por quê. Eu uso óculos para longe. Então, quando eu sento lá no fundo, eu não consigo ver o rosto direito das pessoas. Eu não consigo ver, parece que me atrapalha. Então, eu gosto de sentar nas primeiras cadeiras. Mas não é para me aparecer, mas justamente para mim poder prestar atenção. Mas se o objetivo é esse, de você querer prestar atenção, de você querer aprender mais, amém. Mas se o objetivo é que você esteja no meio ali, para querer aparecer, aí você mesmo tem que fazer essa análise. Que a Bíblia diz, examina o homem a si mesmo. Nós precisamos olhar para dentro de nós. Qual que é a intenção do nosso coração? No verso 17, diz assim, está dizendo assim, não seja frequente na casa do seu próximo, para que não enfades de ti e te aborreça. Eu sempre ouvi a minha mãe falar, e eu tenho certeza que muitas pessoas já escutaram suas mães dizer, para a gente não ficar muito na casa dos outros, porque as pessoas acabam enjoando da gente. E a minha mãe sempre falou isso para nós, olha, não fica demais na casa das pessoas não, porque vai enjoar de você. E acaba que enjoa, porque visita na nossa casa, um dia é bom, 2 dias é bom, 3 dias é bom, mas passou disso, acaba que tira a privacidade, acaba que muda a rotina. Então, nós temos que vigiar nisso aqui, ó, não ficar demais nas casas dos outros. Até nisso o Senhor está nos instruindo. Ele nos instrui a como nos vestir, como nos portar, como nos assentar, como comer, como estar à mesa. Tudo a palavra do Senhor nos ensina e nós temos que estar atentos para aprender o que o Senhor está falando aqui. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aqui está falando, verso 28. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Quem não tem domínio próprio, não tem muro. Ele está o quê? Vulnerável, descoberto. Porque o domínio próprio, ele nos assegura de coisas que é perigosa. A gente precisa ter um domínio próprio, dominar nós mesmos, buscar esse fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio. Então, mais uma coisa que o Senhor está falando, e eu quero voltar no verso de número 27, que fala assim, comer muito mel não é bom, assim procurar a própria honra não é bom, não é honra. Às vezes você quer se sentir honrado. Aqui vou mudar um pouquinho, não vou falar de honra, mas eu vou falar de beleza, não vou falar só de beleza, mas de quando a gente elogia nós mesmos. Quando você faz alguma coisa e você fala assim, você começa a se promover, você mesmo se promover. E eu sempre aprendi com a minha mãe, ela falava, se alguém falar que você é bonita, obrigada, temos que agradecer, obrigada. Mas se você ficar falando, nossa, mas eu sou linda, eu sou bonita, isso te deixa feia. Porque quem tem que achar, você tem que, claro, hoje existe muito não vou dizer política, mas existe muito a ideia de que nós temos que nos amar, nós precisamos nos amar, sim, precisamos nos amar. Mas, eu tenho que me achar bonita, você pode se achar bonita, você pode se amar, você só não pode ficar falando, se promovendo. Deixe que as pessoas olhem para você e vejam que você está bem, que você está melhor. Isso é melhor. Então, quando a gente procura a nossa própria honra, não é honra. Ou quando você também é uma pessoa muito inteligente, nossa, é porque eu sou inteligente, é porque é tudo eu, e se enche de eu, se vangloria. Isso não é bom. Amém, irmãos? Esses foram os versículos que eu destaquei aqui, mas toda essa palavra é muito valiosa para o nosso coração, que nós possamos meditar nessa palavra. Às vezes algum outro versículo falou mais que você medita nessa palavra, que o Espírito Santo continue falando no coração de cada um de nós, amém?
Senhor, meu Deus, meu Pai todo-poderoso, Pai querido, Pai amado, eu te louvo, Senhor, eu te exalto, eu bendigo teu santo nome, Pai, por essa rica oportunidade de poder alimentar a nosso espírito com a sua palavra, de poder ouvir a sua voz falando conosco, Pai, e o seu Espírito Santo, eu creio, em nome de Jesus, que continuará, Pai, falando, ministrando, trazendo à nossa memória, Pai, essa palavra que foi lida. Que o Senhor, Pai, continue no controle e no comando de tudo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, não só agora, mas para todos sempre. E todos digam amém. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade.